Oi, Ariel. Ariel entrou. Ai, que saudade! Eu e a Lê, a gente entrou pelos nossos Instagrams pessoais e a gente, ao mesmo tempo, tá fazendo essa gravação pelo Zoom pra gente fazer o download no canal do YouTube, lá do Fluxo Yoga. A gente se reúne aqui hoje para falar um pouquinho do Fluxo Yoga, e também falar um pouquinho de yoga, né, Lê? Exatamente, para responder perguntas que vieram, as perguntas que já vieram e as perguntas que virão. E, bom, o fluxo, gente, a gente quer dessa introdução para deixar bem claro, para depois para qualquer um que possa acessar, né, ter essa informação bem disponível. Então, Fluxo Yoga começou de uma maneira que a gente vai contar a história dele depois, mas o objetivo dele hoje, a missão, é trocar a troca entre profissionais, né, da área, e a gente junta pessoas que têm, que trabalham, direcionam o trabalho especificamente para alguma área. A Rê vai falar sobre todas as edições que a gente já teve. Essa semana a gente vai ter mais uma edição muito incrível, sensacional, imperdível. E o ingresso, aí entre várias formas que a gente achou de colaborar, hoje em dia o ingresso custa somente R$11 e 100% do valor ele está sendo direcionado para essas ONGs, instituições, fundações, né, filantrópicas que a gente está ajudando. Acho que resumindo, é isso, né? Oi, Nanda, vai ficar salva sim. Aí eu nem fixei aqui o comentário, eu vou fixar, vai falando, amiga. Ah, Pode contribuir. perfeito. Obrigada por dar o início aí, Lê. Então, o Fluxo Yoga, como ele surgiu e ele está se transformando, né? Eu acho que é isso que a gente queria trazer e desmistificar um pouquinho. O Fluxo foi um encontro, eu e a Lê, a gente realizou um Yoga Day aqui na Montanha Encantada, bem próximos da época que a gente se conheceu, e a gente trouxe juntas esse nome, né? Fluxo Yoga, da relação mesmo de fluidez e da relação de desmistificação e união dessa relação de tempo e espaço. Então foi um dia muito especial, né? Foi o começo de um ano e daí a gente colocou várias intenções. E daí a Lê voltou, a Lê mora em Miami, e eu moro aqui em Garopaba, né? Então ela voltou para Miami e daí a gente continuou super amigas, conectadas, e a gente meio que não sabia ainda o que a gente queria fazer com o fluxo, né? Porque a gente colocou uma grande energia. E a gente, em nossas conversas, sempre falando da relação da experiência dos profissionais de yoga, a gente entendeu que a gente poderia fazer essa reunião de profissionais para conversar de yoga e também conversar sobre autoconhecimento a partir da experiência pessoal deles. Então, a gente começou a convidar profissionais e a sentar no formato de tipo mesa redonda, de bem conversa, assim como eu e a Lê, a gente está fazendo aqui hoje, mas entre 5 pessoas, normalmente 3 convidados, e eu e a Lê. E falar sobre temas. Então, a gente dá os temas, né? A gente sugere o tema e traz 3 convidados. A gente vai para o nosso nono encontro, como a Lê falou, super imperdível. Cada vez mais a gente está mais lisonjeada que os professores continuam nos apoiando e aceitando os nossos convites. Então, o primeiro tema, que foi um tema que, tá, mas o que a gente vai falar? Daí a gente trouxe o tema a virada de chave, né? Foi uma conversa muito interessante porque foi essa relação da onde a gente ou começa a praticar o yoga, ou se torna professor, ou desse praticante vira para ser professor. Como é que é essa virada de chave, né? Aonde é esse despertar? A gente falou com 3 profissionais maravilhosos. A gente tenta convidar também, né, Lê? Lê, tu pode ir agregando, tá? Sim, A gente sempre tenta trazer a diversidade nos convidados. A gente tem colocado muito isso na nossa relação do fluxo, que seja uma conversa para ser democrática, que seja diversa. Então, a gente tenta trazer profissionais de diferentes estilos de yoga. E todos a gente também tenta trazer com uma experiência, uma base de vivência de yoga mais sólida, né? Então, é exatamente. incrível
E essa é É a isso que honra eu ia maior. colocar. Posso falar um pouquinho só, amiga? Só para Claro, amor, colocar, vai. pegar um gancho do que tu falou sobre a intenção do fluxo, porque a gente começou mesmo a conversar sobre a falta, né? Aquele leque de que ficava um vazio depois que as pessoas se formavam, ou que. Ai, que eu tô pedindo pra gente falar inglês, né? Não dá agora. Oh. Que nosso projeto We aqui. could just answer in English, maybe. Thank you. Now this live is in Portuguese. Sorry, but maybe we can try to do one in English one time. Yes. Então, a gente viu que os profissionais, as pessoas que se formavam, né, geralmente no intensivo, aquela formação acabava, as pessoas ficavam perdidas e que realmente não existia esse elo de conexão entre os profissionais, né? E então a gente frisa muito a não competição e sim a colaboração entre os profissionais da área e trazer esses profissionais que já têm também uma carreira mais consolidada, né, uma experiência mais prolongada para poder passar o caminho, né? Que o caminho não são só flores. O que que acontece quando a gente conhece o yoga, né? Geralmente é uma paixão à primeira vista, daí a gente vira aquele praticante e aí depois a gente, nossa, eu quero fazer isso para minha vida, né? Quem resolve virar a chave dessa forma. E só que a gente coloca um peso no yoga também, dele ser o nosso ganha-pão, né? Então ele é a nossa cura, nossa ferramenta de cura. A gente tem que ensinar, que a gente só vai conseguir ensinar aquilo que a gente vivencia. E a gente também tem que continuar com a nossa vida prática material, né? Então a gente todo mundo já passou por isso, né? Por decepções, é como se a gente fosse entrar no emprego novo, começar um novo projeto e quisesse que esse projeto, qualquer projeto, desde o início, já financiasse toda a nossa vida, né? A parte financeira, assim. E é desafiador, a gente tem que dar tempo para crescer. E esse tempo ele é muito valioso, né? Então, esses profissionais que trouxeram, que estão trazendo essa experiência, muitos, né, com 10, 20, 30 anos de yoga, tem muita experiência e a gente vê como o yoga ele vai colaborando por ser um estilo de vida, uma... Ai, tu trancou aqui, amiga, no Instagram, eu acho. Tranquei, Também. tô vendo. Eu vou Bom, sair e entrar de... vou continuar Voltou? falando. Tá, Não. vai. Por ser um estilo de vida, a Recaiu vai entrar de novo, gente. Por ser um estilo de vida que nos ajuda, né? Nos ajuda a ser uma pessoa melhor, a manter mais a estabilidade, a não nos identificarmos, né? Com os sofrimentos, com as crenças, com tudo aquilo que nos limita. A gente vai entendendo que há um caminho para sermos, né, um ser, voltou, amiga, ilimitado e realmente com inúmeras possibilidades de fazer tudo que a gente acredita, porque o yoga é essa volta para o nosso poder pessoal, sabe? Para esse lugar que a gente se encontra realmente com aquelas trilhas, né? Com aqueles campos abertos na nossa frente. Então, cada vez que as trilhas se fecham na sua vida, você tem que ter essas ferramentas, né? Para você voltar para o seu eixo, para voltar para sua clareza mental, para sua estabilidade emocional, para conseguir resolver algum problema. Porque quem não tem clareza mental, estabilidade emocional, não consegue ter criatividade, não consegue acessar a sua intuição, não consegue realmente levar a vida através do yoga, que é o que a gente propõe, né, como professor. Enfim, mas a gente quis formar uma rede de conexão e colaboração entre os profissionais e através dessa troca, exclusivamente pela experiência pessoal de cada um, a gente conseguir ver que vários tipos de caminho podem ser traçados, né? E se inspirar nesses caminhos. Tem caminhos que foram muito mais fáceis, né? Que tudo depende da interpretação. Tem caminhos que foram um pouquinho mais tortuosos, caminhos que foram mais rápidos, caminhos que demoraram mais. E isso é isso que está sendo, né? Eu acho o olhar pessoal de cada um, né, amiga? Que é a experiência que cada um traz para o fluxo. E nessa virada de chave o primeiro foi incrível, foi mágico mesmo, né? Porque a gente falou exatamente sobre isso. E desde o início as pessoas, porque assim, cada vez que a gente vai convidar alguém para participar, as pessoas ficam com dúvida, né? Como funciona? E quem vai assistir também. Então, a gente foi explicando como ia funcionando, as pessoas estão começando a entender o projeto e é mágico, porque todo mundo fica assim, uau, sabe? A gente sente a energia um do outro
E a gente sente esse lugar de troca, né? Através da confiança, da entrega no grupo. A gente sente que a gente pode confiar no próximo. E acho que essa que está sendo a grande magia mesmo. Obrigada, Lê. Concordo com tudo que tu trouxe. Acredito mesmo que essa primeira conversa, ela já trouxe essa base sólida do projeto. Nós temos palavras-chave que a gente resume as conversas, e dessa primeira, a virada de chave, foi autenticidade e vulnerabilidade. E a partir disso a gente já percebeu, né, como iria se desenhar o fluxo yoga. Iria ser a partir dessas sensações e sentimentos de cada profissional que a gente estava convidando. E dessa abertura, né? Em todos eles, hoje já foi 8 conversas que a gente teve. Cada uma dessas conversas teve cerca, em média, a maioria delas, 3 profissionais. E então, vocês, para ter uma ideia, né, já tivemos aí um número bem grande de professores e profissionais conosco, que é uma honra, e todos eles se abriram para essa conversa, para mostrar esse lado que às vezes não é tão fácil. E também tem essas pedras no caminho para todos nós, o que torna mais humano esse caminho. E sai um pouco, às vezes, dessa superficialidade do asana, né? Inclusive, agora a gente fez uma imersão aqui na montanha e no final, até nas celebrações finais. Isso é legal, Lê, que eu não te comentei. Os alunos perguntam, como é que eu vou seguir estudando? Como é que eu vou fazer? E um dos alunos, a sugestão deles, tu tem que falar do projeto Fluxo Yoga, é super bom para estudar nesse projeto, porque é isso, assim, e isso tem sido muito legal para mim e para ler nesse sentido, que cada conversa dessas, cada encontro desses talks que a gente tem, é uma aula. É uma aula riquíssima de conhecimento. É uma aula de reunião de, no mínimo, ali, 5 pessoas que estão com yoga, estão nesse caminho há mais de 10 anos. Eu acho que não teve nenhum deles que tinha alguém que estava há menos de 10 anos, né? Inclusive, muitos deles, as pessoas já estavam há 20 anos nesse caminho de prática. E também teve os que a gente conseguiu, o da astrologia, por exemplo, né? Que tinha 2 Isso. meninas que não trabalhavam com yoga, mas a gente conseguiu levar para o lado do autoconhecimento, porque da autoobservação, né? De si, porque é um estudo de si mesmo, né? A astrologia também. Olha, o Ari tá falando que o som da Rê não tá saindo para ele. Fala de novo, amiga. Deixa eu ver. Não tá? Oi? Alô? Oi. Oi? Estão Problemas falando que técnicos. não estão te escutando, amiga. Ai, que triste. Eu aqui falando. Não? Olá, irmão. Como está, Orlando? Meu amigo lá de manhã. Não estão escutando? A Magda. Hi, Magda. So nice to see you here. Sorry. Eu não sei se estão te Need to escutando, speak in amiga. English sometimes. No? Someone can hear me or no? Oh. Não sei, amiga, se eu coloco mais volume, mas não quero duplicar muito o som também. Exatamente. Eu não sei se é com a tua conexão. Morar no mato nem sempre tem seus benefícios nesse sentido online. Deixa eu ver se alguém nos responde. Se vocês estão escutando a Lê, gente? A Rê? Agora tá escutando Orlando. Orlando que seguiu Não dá para online e falou. escutar. Manu falou ali. Não dá? Será? Não. Obrigada, Manu. A gente vai tentar corrigir isso. Bom, a gente tá com problema de áudio, a gente tem gente entrando. Da Rê, que a Rê não consegue. Não está saindo ainda, amiga, não? Pra mim, eu Oi, tô Kel. super te Não se escutando. ouve, ele Ô, falou, amiga. Fabi, vocês me escutam? Ou não escutam nenhuma das Entra de duas? novo. É só eu, amiga, eu acho. Não E eu fico escutam. perguntando, não adianta eu perguntar. É tu, sai e entra de A novo. Fabi tá falando pra entrar de novo. Vou sair então. Tá. Eu vou Aqui, perguntar. Zoom, paciência também. Desculpa, amiga. Não tem problema. E vocês estão me escutando, gente?
Ah, obrigada, Fabi, obrigada. Pra gente saber o que que a gente faz aqui. Ai, gente, que saudade de vocês. Saudade. Até que parte vocês escutaram a Rê falando? Agora tá duplicando o Ah, áudio, amiga. sim, é só um minutinho de áudio duplicado, só para entrar de novo aqui. Se entrar, vamos ver. Entrou. Entrei já. Mas eu tô achando tão escura essa nossa tela aqui. Vídeo pausado. Deu. Ai, Deu o isso. som agora? Ih, nada, Fabi? Não? Não? Ixi, estão falando que não, mas fala de novo, de repente deu uma atrasadinha. Alô? Oi? Sim, sim. Sim, sim. Sim? Sim, sim. Sim? Deu. Mas nada do que eu falei antes, gente, deu para ouvir? Bom, fluxo. Vamos fluir. Mas é realmente um canal de. A Rê estava falando que é um canal de estudos mesmo, né? O fluxo. E a gente falou de profissionais que também não fazem parte do yoga, mas são da área do autoconhecimento, que estão participando. E, enfim, fala da segunda edição, amiga. Vamos falar da segunda edição. Continuando aqui, daí a gente teve essa primeira edição, que foi essa relação da virada de chave. E na nossa segunda edição, então, a gente trouxe o tema sobre intuição. Como se daria a conexão com a nossa intuição? Como conectar isso à prática de yoga, né? E a gente trouxe daí, foi o único que a gente fez, que teve 2 profissionais, que não teve 3. Então, essa foi a única conversa. E foi Foi a uma Luísa e o conversa Lucas, bem né? inspiradora, né, Lê? Isso. E dessa conversa, o que foi tirado como chave, eu me recordo, e a gente também traz esses resumos, é a relação da coragem. Então, a gente foi começando a perceber, eu e a Lê, que essas conversas, elas estão se conectando entre si naturalmente. Porque a virada de chave a gente trouxe a autenticidade e a vulnerabilidade. Daí, na segunda conversa, que era sobre intuição, que a gente pensou que era um tema completamente diferente, né? De a virada de chave, a gente traz a coragem. E a gente só consegue ter coragem. Travou de Isso. novo, amiga. A gente só consegue ter coragem, travou. Por que será que no Instagram trava e no Zoom não trava? Oi? Ih, caiu. Aqui a Caiu, gente tá amiga. tentando fazer uma live para salvar no Zoom. Será que o Zoom tá sobrecarregando a tua internet? Bem possível, né? Agora é bem possível. Ai, gente, Sabe que às paciência. vezes a minha internet é super boa e às vezes é assim. Porque é que eu É acho que o Instagram ele puxa muita internet. Porque tu super trabalha no Zoom, né? E nunca tem problema. super, olha só eu aqui no Zoom. Aqui no Zoom nós Ah. estamos juntos, maravilhosos. Eu vou entrar com a internet, eu tirei o 3G. Porque aqui no morro esse 3G é bem ruim. Ó, vamos tentar. Se não, eu não sei se eu Vamos saio mais do um pouquinho. Zoom. Vamos mais um Depois, pouquinho. vamos ver. Exato. Agradecendo a paciência de todos, né? Talvez a conversa ficando um pouco cortada também. Exato. Mas, enfim, houve uma conectividade, né? A gente começou a ver que existia realmente, até através do tema e do depoimento das pessoas, muito mais semelhanças, né? Do que diferenças. Tanto no tipo de ferramenta que a gente escolhe para fazer o nosso trabalho, para fazer esse nosso caminho do autoconhecimento, quanto na experiência de cada um profissional, no olhar que tem sobre o yoga. Porque, gente, o yoga ele é uma filosofia muito antiga. Qualquer tentativa que a gente faz de interpretação dos textos antigos, de comparação e de tentar trazer para a nossa vida moderna, né, atual, a gente botou o nosso olhar, a gente já transformou, né? Porque cada um vai olhar com seus próprios olhos, com as suas próprias, passa pelo filtro das minhas experiências, né? Então, é um estudo para a vida inteira e que não passa só pelo intelecto, né? Passa muito pela experiência. A gente precisa experimentar na nossa vida
primeiramente no nosso corpo, né, através da prática física, depois na nossa vida, a gente vai entendendo realmente o quão impacta, né, desde o código de ética, desde os yamas e niyamas até aspectos filosóficos mais profundos, que todos se conectam também, que vão, né, tudo que explica volta sempre para o mesmo ponto. E, enfim, essa conexão que fez essa linha entre todas as edições. A terceira edição foi sobre o quê mesmo? Sobre chakras, a terceira edição. Ai, foi lindo. Então, aí foi uma tentativa de edição fechada, lembra, Lê? Eu e a Lê, a gente ainda está construindo o projeto, então a gente estava entendendo aonde ele estaria, né? Nós gostaríamos muito também de valorizar monetariamente todos esses professores e colegas que estão aceitando o nosso convite e estão abrindo as suas experiências riquíssimas de anos e anos de prática e experiência. Então, a gente tentou fazer alguns talks, algumas conversas pagas e fechadas. A Chakras foi a primeira que foi paga e foi fechada, e foi uma conversa incrível. Eram 5 gaúchas, as 3 convidadas também eram professoras de anos e anos que já se conheciam, já tinham alguma conexão lá atrás, há 20 anos atrás, quando Que iniciaram moram a praticar. espalhadas pelo mundo, né? Todas espalhadas, uma na Austrália, uma em Miami, outra em Nova York, e todas com... Nossa, eu tenho uma admiração pelo trabalho das 3, a Lê também, incríveis. Mas quando a gente tentou esse formato pago, a gente viu que a gente deixou recluso, né? E não é a nossa intenção também. Mas, ao mesmo tempo, a gente acredita muito na energia de dar e receber e da troca, como uma importância maior. Por isso, mais para frente, ao longo desse caminho, hoje a gente tem o Fluxo como esse projeto filantrópico, né? Um projeto, então, que tem um custo baixíssimo, irrisório. R$11 hoje é o ingresso, o convite para você assistir essa conversa, que vai sentar 3 profissionais brutais. A Lê fala, às vezes, os dinossauros do yoga, né? Mas são pessoas que estão praticando e experimentando e tem um conhecimento enorme para ajudar uma entidade carente. Então, esse novo formato é um formato onde a gente está encontrando aí mais solidez, né, Lê? Exatamente, porque como funciona o fluxo, né, gente? Os profissionais a gente se encontra pelo Zoom, e aí para não ficar um monte de quadradinho pequenininho, assim, das pessoas que entram e a gente não conseguir olhar quem tá palestrando, quem tá falando, a gente joga essa reunião do Zoom para uma live fechada no YouTube. Só que isso... Tu travou de novo, amiga. Só que isso... Vamos ver se volta. Não, só acontece na hora, a gente não consegue gerar esse link... Voltou. Esse link do YouTube antes. Então, a gente entra no Zoom, todo mundo se encontra, diz oi, a gente joga pro YouTube, e aí, então, a gente gera o link para compartilhar com quem colaborou. Então, todo mundo que colaborou vai receber esse link por e-mail 10 minutos antes do evento. É bem em cima da hora mesmo. Mas é a maneira que a gente encontrou de fazer. Então, como tem esse joguinho tecnológico, né, que a pessoa tem que cumprir as etapas. Primeiro a pessoa quer participar, aí ela tem que sentar, se inscrever no Simpla para poder fazer a doação. E aí, depois disso, ela vai receber algumas informações e ainda vai receber o link em cima da hora, né, pertinho do tempo da reunião, para entrar pelo YouTube. Então, a gente viu que as pessoas também estavam com dificuldade de se adaptar um pouquinho nesse esquema, mas que ele estava funcionando muito bem, né? Quando a pessoa chega lá, estava funcionando muito bem. E a gente quer continuar mantendo, porque a gente está criando a nossa biblioteca, né? De lives, de aulas, é um congresso, né? É um seminário, na verdade. Uma pessoa fala, daí outra colabora, e a gente acaba vendo a participação de todos os professores. É sempre uma palestra sobre um determinado tema, mas que é bem aberta, todo mundo troca. E aí a gente está fazendo essa biblioteca, que está ficando ótima, e a gente vai manter assim, porque está super funcionando. Então, no YouTube, o pessoal consegue colaborar através do chat, né? Então, escreve ali, pergunta, manda qualquer coisa que tá achando, enfim, e a gente traz daí para a reunião.
mas não fica aparecendo o vídeo de todo mundo para a gente poder se enxergar certinho. Então são essas as etapas, gente. Sempre, sempre, sempre na bio, né? Na página do fluxo, na minha página pessoal, na página da Rê, a gente sempre tem o link de inscrição da próxima edição. Então, vocês na página do fluxo, vocês podem encontrar tudo que já aconteceu nas anteriores, na página do YouTube também, que também o link está lá na página do fluxo, e a gente sempre deixa disponível. Enfim, expliquei um pouquinho como que funciona. Não, acho perfeito, Lê. Eu acho que esse é o objetivo hoje aqui desse papo aqui, né? Além, depois a gente vai responder algumas perguntinhas sobre yoga e tal. É essa relação do que é o fluxo, como funciona e como a gente pode desfrutar desse conhecimento, né? Essas novas edições estão sendo todas, então, com a doação para uma entidade carente, com esse valor de R$ 11, que é um valor realmente ali para ter, sim, essa relação de troca, e a gente está todos juntos ajudando essas entidades, o que é muito importante. Mas já teve outros passados que foram de forma gratuitas, que ficam lá no nosso canal abertos. Então, se hoje você está aqui, você passou por esse vídeo, vai lá, tá tanto no perfil da Lê, como no meu, quanto no próprio Fluxo, essas lives que já aconteceram gratuitas. Eu e a Lê, a gente ainda vai pensar em uma forma inteligente de repassar essas lives fechadas para ainda mais pessoas que já passou e não puderam, de uma forma também colaborativa, respeitando assim quem doou, para que os próximos continuem e sigam doando, né? É muito interessante essa relação e a gente tocar nesse assunto do dar e receber. Toda vez que você está recebendo algo, como você se coloca na doação, nessa retribuição. Então, pensem nisso, né? A nossa relação, ela deve ser sempre de abundância e não de escassez. Então, o que são R$ 11 para todo o conhecimento Perfeito. da união de 3 profissionais que estudaram e passaram e praticaram e mantêm o seu trabalho nisso, né? E já fazem muito trabalho também gratuito por aqui, porque a gente não deixa de fazer isso, né, Lê? A gente está Exato. sempre movendo, então não é uma relação nem com o dinheiro que a gente está direcionando para os professores, mas para uma entidade que precisa. Então a gente deve ter ainda mais abundância nessa relação. Tem muita gente que doa mais de um ingresso até quando está comprando, saibam disso. E se coloquem nesse espaço de eu posso ajudar, isso faz bem para mim. Além de eu receber o conhecimento, eu estou recebendo essa satisfação de ter ajudado uma entidade carente, pessoas que precisam, causas que precisam, né? E a gente sempre A relação... é importante falar que a gente sempre, quem não puder assistir na hora, também pode colaborar e que a gente libera o link para a gravação para a pessoa assistir depois. Então, não tem desculpa, né, gente, para não colaborar. Sempre, se você se interessou pelo tema, se você tem empatia pela instituição que a gente está ajudando, enfim, qual for, né, que seja o motivo, se você quer colaborar e quer receber esse conhecimento, não tem desculpa, né? Entrar ali na internet, porque somando as forças, a gente super consegue fazer o nosso sonho é que esse projeto ele se expanda, que a gente tenha 100 pessoas assistindo, porque é como a gente está falando, a gente se empolga em cada edição, porque a gente realmente escolhe a dedo quem a gente vai convidar, né? E aí e sempre é muito profundo, muito transformador, muito incrível. Então, é um estudo muito rico. E a nossa intenção é que o fluxo se expanda de maneira exponencial mesmo, assim, sem limites. Que tenha ali muitas pessoas assistindo, recebendo esse conhecimento, como eu falei, no sentido colaborativo, né? Sem competição, quanto mais as pessoas souberem, melhor. E a gente vai estar podendo ajudar cada vez mais. E quem sabe, né, em breve, conforme for crescendo o projeto, tá fazendo essa troca para cada professor, né, que participa, como a Rê falou. Que o nosso objetivo é gerar essa rede de abundância que todo mundo possa receber por estar ali doando o seu tempo e o seu conhecimento durante esse espaço que a gente cria, né?
Perfeito, Lê. Eu acho que além de passar os temas hoje, dessas 8 conversas que a gente já teve, que são riquíssimas, vocês podem encontrar também todas essas informações lá no Instagram do Fluxo. Normalmente a gente até faz um resuminho da conversa, tem uns que a gente faz, tem uns que a gente não faz, mas o que a gente sempre troca muito nessa relação do fluxo é o tirar da caixinha, né, Lê? E acho que isso entra aqui. É essa desmistificação e essa relação de tirar desses padrões do que seria um praticante de yoga, ou do que seria um professor de yoga, ou do que seria uma pessoa que busca autoconhecimento, né? Porque a gente tem aqui o Instagram, que é uma ferramenta bem visual e também às vezes a gente padroniza, né? Quando a gente até é diferente, normalmente a gente olha e, ai, mas eu não faço parte desse mundo, ou eu não posso fazer. Então, acho que o fluxo também traz muito isso. A gente tenta ter convidados homens, mulheres, né, sem gênero, sem opção, sem um padrão, sem uma caixinha, sem uma idade específica, sem um formato de linhagem que seria o certo, ou qual é o yoga certo, porque o meu yoga é certo, ou o meu yoga que é certo. Não, a relação mesmo do fluxo é quebrar, é tirar essas caixinhas, é buscar um espaço de segurança, de troca, de confiança, de estudo, sem ter esses paradigmas, né? Sem ter essas caixas tão rígidas. Por isso, essa troca a partir da experiência, da vulnerabilidade. Também, quando a gente fala em yoga, esse também é um ponto importante da gente trazer, né? Muitas pessoas pensam que só podem praticar yoga quando forem flexíveis, ou só pode praticar yoga quando comprar um tapete específico, ou só podem praticar yoga quando vestir uma roupa específica, ou até uma idade em específica. Então, assim, o convite aqui a desmistificar isso, né? É a relação mesmo que, se você entra em uma aula de yoga, aquela de asanas lá, que é uma pontinha do iceberg, e você já encontra esse lugar onde você não consegue, não tem liberdade de se sentir à vontade com a diversidade que você representa, para a gente já não funciona, né? Já não é o que a gente vê como correto, né? O yoga tem uma imensidão de práticas, uma imensidão de estilos, e todos eles estão baseados no yoga moderno. Então, quando a gente está falando de yoga lá dos monges ou da raiz do yoga, a gente honra essa raiz, esses estudos, praticamos a partir deles, mas entendemos que estamos em séculos de diferença dessa raiz, que estamos a transformações de diferenças, né? Então, tudo está sempre mudando o tempo inteiro. Então, a relação da prática de yoga também muda, honrando, sim, as tradições, mas também passando por esse espelho que somos nós todos. Então, o conhecimento passa por esse espelho e reflete. Mas quanto mais limpo esse espelho, mais acessível fica. Então, a partir daqui que o fluxo traz muito essa relação de estar envolvido com diferentes professores, para que assim, quando a Lê fala, a gente gostaria dessa expansão, que um dia 100, 200, eu digo 400 pessoas estiverem assistindo um talk desse, uma conversa de roda dessas que nós temos, é muito nessa relação, porque é diversidade. Os colegas convidados, eles trazem isso. E essas caixinhas, essa desmistificação das caixinhas, ela é parte da conversa, para que todos assim se sintam bem-vindos. Perfeito, amiga, perfeito. E a gente está falando sobre os temas também para vocês entenderem essa diversidade, como a gente pode pegar, né, vários aspectos e como cada aspecto aplicado à nossa vida tem relação, né, a essas ferramentas. Eu falo de ferramentas que a gente utiliza porque a gente fala muito de yoga, mas cada um escolhe a sua ferramenta, né, nesse caminho do autoconhecimento. Bom, depois dos chakras, amiga, o que foi?
Nós tivemos a conversa de Ayurveda depois dos chakras. Sim, sim. Aí e a gente falou sobre o yoga e a Ayurveda e a ligação, né, entre nesse fluxo a gente chamou uma menina, né, a Cata, que é nutricionista, né, que só pratica meditação, ela nem é tão praticante ela não faz a prática física do yoga, né. Eh, e foi muito legal, foram 2 professores de yoga que trabalham com a Ayurveda e a terceira convidada foi Ayurveda e nutricionista. Então ela trouxe o ponto de vista, a gente fez começou acho que foi aí que a gente começou mais a colocar pessoas que eram realmente fora do yoga, né, acho que depois desse teve um encontro de astrologia, né. Isso mesmo. Aham. Boa memória. E aí duas também, a Carol e a Amanda são astrólogas, né, e terapeutas, espirituais, não sei como é que elas chamam, né, enfim. E a Ariel, ela é professora de Kundalini Yoga, mas está exercendo só astrologia nesse momento. Então, a gente também conseguiu trazer astrologia para a história do autoconhecimento, que foi lindo, inclusive elas propuseram a gente começar o encontro com uma meditação, né, lembra? Foi muito legal. Foi muito E especial. exato, porque a gente vê que tudo converge para o mesmo lado. Quando a gente fala de energia, de se observar, de tentar nesse caminho de evolução, que é uma involução, né, é um caminhar para dentro, a gente não tem certo e errado, né, não tem um caminho, não tem só um caminho, muito menos só um caminho dentro do yoga também. Aí depois desse de astrologia foi qual, amiga? Pra ser onde vai a Depois nossa nós mente, a tivemos. gente Não, tudo certo. Eu só queria trazer aqui no Ayurveda o tema que ficou em alta, o tópico de conversa foi ciclicidade e presença, e astrologia foi a relação da integração, inclusive a integração com o que é diferente, e olhar esse diferente como o que eu posso integrar de positivo também, partindo dessas diferenças. Então foi muito legal, porque a gente trouxe um tema que não era, então, yoga, e era autoconhecimento, e se trouxe exatamente essa palavra sobre integração, e que é uma das bases também que a gente gostaria e quer e traz com o fluxo, né? Depois, meu amor, nós tivemos a conversa sobre yoga, natureza feminina. Foi muito legal, que também falou isso sobre os ciclos, que também falou isso sobre muito o respeito da autoobservação e do que, quando a gente silencia, né, do que esse eu pede ou não, conforme esses ciclos acontecendo, e da foi relação muito da legal, não a gente falou violência. um pouco sobre o tantra, né, não dualidade. Teve a Ana lá da Uhum. Nova Zelândia, teve a Bárbara de Garopaba. Teve Foi quem muito mais que legal. teve nesse? E a Ana, a Bárbara e a Júlia. A A Júlia que Julaitana, criou, sim. ela criou um yoga, Chandra Yoga, né? O yoga para Um as método. mulheres. Uhum. Um método a partir de uma experiência que ela teve com endometriose. Então, assim, o fluxo está nos dando essa expansão, né? Porque a gente trazendo profissionais do yoga e autoconhecimento, mas com abordagens diferentes, a gente sente essa integração, assim. E às vezes até, não que é polêmico, às vezes os convidados, eles estão em esferas, em vivências completamente diferentes um do outro. E no meio da conversa se vê essas diferenças e logo se integra essas diferenças. Então, isso que eu acho muito legal. E Exatamente, quando a isso gente sai da também. superficialidade da conversa, porque às vezes a gente está iniciando uma conversa, né? E aí a gente acha que tá muito diferente. Ah, essa pessoa não pensa como eu, essa pessoa não sei o quê. Mas quando a gente começa a aprofundar, a gente vê que é tudo, que a gente encontra esse lugar que, tá, que colabora muito fácil, muito rápido. Então, isso é a gente sair da superficialidade e abrir espaço para a pessoa falar, se colocar, né, de cada vez mais profunda, e aí a gente vai encontrar pontos de sinergia com certeza, porque como a gente sempre fala no yoga, né, essa essência que a gente tem, divina, cósmica, universal, tá dentro de todo mundo. Então a gente parte desse lugar, né, de semelhança.
E aí eu ia falar alguma coisa agora referente... Bom, alguma coisa esqueci. Mas vamos lá, vamos seguir, daqui a pouco eu lembro. Porque daqui a pouco aqui no Insta vai ter que acabar, então a gente até pode Exato. encerrar depois no Zoom, mas a gente gostaria de deixar no Insta bem essa relação de todo o que é o fluxo, né? E por que que ele está existindo e como ele se transformou. Depois, no nosso 7º toque, a gente teve o toque de criatividade. Foi um toque lindo também, todas mulheres. Teve 3 Renatas, eu mais 2, lembra, Lê? Que foi aquele Lembro. mix de Renatas. Foi o E mais a primeiro Ju. com doação que a gente fez, né? Foi o primeiro com doação, esse daqui. Muito legal lembrar disso mesmo. Então, esse primeiro toque com doação foi muito legal. Foi bem sensível. Que também a gente Depois buscou, tinha 2 bem conectadas com a arte mesmo, né, com o design, e uma só professora de yoga, enfim, que já tinha trabalhado com marketing, com outras coisas, e no fim todo mundo descobriu, né, que todos têm essa potência criativa dentro de si, independente de nascer numa família de artistas, de saber desenhar, de saber escrever, de saber... A criatividade não está só, né, em a gente conseguir criar algo nessa linha, né, que a nossa cabeça ficou fechada. Todo professor de yoga, ao criar uma aula, está sendo criativo, né? Sempre que a gente encontra uma solução diferente para os nossos problemas, nós estamos sendo criativos. Cada vez que a gente faz, que a gente encontra um caminho fora do piloto automático, fazer um caminho diferente, olhar as coisas de uma maneira diferente, nós estamos sendo criativos. Então foi muito legal abrir essa janelinha e ver e colaborar, né? A gente colaborou também daí, a primeira instituição que nós colaboramos foi a Marmita Poa, né, que entrega a marmita para os moradores de rua, cerca de 150 marmitas toda sexta-feira, com kit de higiene e ração, alimentação para os cachorros que eles têm. E vocês vão ver também a diversidade do fluxo exatamente nisso, porque o segundo colaborativo, né, com doação, a gente já foi para uma escolinha, para um projeto de educação através do esporte, através do surf, em Garopaba. Muito legal. E agora o terceiro, a gente vai auxiliar uma tribo indígena lá da Amazônia que recebe educação através de uma ONG, a Universidade do Amor, e que é muito incrível. A gente vai estar postando nos próximos dias aqui mais informações para vocês, mas a gente está fechando, olha a diversidade, né, de coisas, porque às vezes a gente pensa em ajudar e a gente não chega assim, né, a gente pensa de repente num asilo, num orfanato, né, e a gente não pensa, tem os moradores de rua, tem esse projeto que está ensinando, né, que a gente pode ajudar essa parte da educação. Então a gente também está abrindo o nosso olhar para tudo isso, né? E tá sendo muito, muito incrível. bem gratificante mesmo essa relação da doação. E tá reeducando através disso, não só a nós mesmos, mas a todos que essa rede está conectando, todos que são conectados comigo, com a Lê, com o Projeto Fluxo Yoga, com cada professor que participou. Isso tem sido um grande aprendizado e uma grande honra. Depois de criatividade, que a gente ajudou os moradores de rua, os cachorrinhos deles, lá em Porto Alegre. A gente então chegou na conversa sobre asanas, sobre posturas de yoga. Daí sim, foi uma conversa entre os mestres, incríveis, com percepções bem distintas dessa relação, cada um focado em um estilo diferente de yoga, que foi muito legal. Muito legal. A gente fez uma salada nesse encontro, mas deu certo, né? Fizemos uma salada muito boa, porque, né, teve a Duda, e ela é incrível com seus conhecimentos e ela trabalha também com o mundo LGBT, então trouxe bastante diversificações, né? Porque às vezes a gente fica preso nessas caixinhas, então ela Nos trouxe ensina isso muito a para olhar por nós. outro olhar, né? Por outro caminho. Até os próprios Claro. asanas, a maneira que ela olha, assim, porque Não, é bem é percebido de outra maneira. incrível. É sair do padrão mesmo. É aquele o yoga
não é só para... Porque a maioria das vezes a gente pensa, né? Mesmo trazendo professores homens, que a gente traz bastante, mas, yoga é para mulher, é para mulheres novas, aquelas de 20 a 30 anos, tem que ter um corpo magro, vai ter que usar a roupa, a legging tal, o tapete tal. Então, sai um pouco desse modismo, né? O yoga é uma filosofia milenar. Ele nem começou com os asanas quando a gente estuda o yoga raiz. Então, sim, ele teve essas transformações para o yoga moderno, mas ele ainda assim, ele é diversidade. Hoje o yoga é usado para tratar muitas coisas, para tratar transtornos pós-traumáticos, pessoas em depressão, ou pessoas que estão bem e querem estar ainda melhor, ou pessoas que Exatamente. querem usar isso como atividade física, ou pessoas que querem usar para corrigir por causa de uma lesão, o corpo, pessoas de todos os tamanhos, grandes, pequenas, altas, baixas, gordas, magras, de todos os tipos de corpos, de todas as idades, de todas as profissões. O yoga busca a meditação, busca esse espaço de silêncio. Mas eu sou ansioso, então eu não posso? Sim, pode. Há um yoga que vai conseguir sincronizar essa ansiedade e te fazer mais tranquilo, né? Ou se não O te que eu fazer acho mais legal, tranquilo, perceber só essas velocidades da mente, né? Eu acho que aí tá uma chave grande. Então, eu ter acho que para convidados os que trazem ansiosos, pra só, gente. só para colaborar já respondendo essa pergunta sobre ansiedade, porque a gente vai ter que daqui a pouco direcionar para encerrar. E teve uma pergunta sobre ansiedade. Sim. Eu acho que principalmente para todo mundo, mas principalmente para quem acha que é muito, para quem, né, identifica essa ansiedade dentro de si, entender que não tem um ponto de chegada. Nada vai mudar do dia para noite e não há um ponto a se chegar. Então, eu acho que a ansiedade ela já vai encontrando um lugar de mais conforto, de mais tranquilidade no momento que a gente entende que é o caminho que é importante, né? Que a gente tem que se abrir para essas percepções do hoje, do agora, sem pensar no amanhã. Sem pensar, mas eu sou assim, sem se fechar nos eu sou assim, né? No que a gente já identificou que a gente é, de repente, porque a gente pode entrar num lugar de conforto e comodidade, que é muito natural. É natural a gente ir por esse caminho, porque o caminho do autoconhecimento ele não é fácil. E aí, cada vez que a gente identifica alguma coisa, que a gente entende alguma coisa, a gente entra num lugar de conforto. Ufa, é verdade. Eu penso assim, por isso que eu me dei mal ali. Mas aí a gente muda, a gente entende para mudar, não para se identificar. Eu sou assim e vou ficar assim. Então, entender que tu pode mudar o tempo inteiro e que é o dia a dia, é a experiência, é o caminho que vai te fazer feliz, não um ponto de chegada. Não vai ter esse yoga é bom para ansiedade e tu vai acordar se sentindo sem ansiedade num belo dia. Não. E pode até ser que aconteça, mas vai voltar, porque o caminho não é linear, o caminho é cíclico. Então terão curvas, é um caminho em espiral. Eu gosto de explicar a história da espiral porque é igual a roda do karma, né? Ação e reação, e a gente vai colhendo o que a gente plantou. E as experiências, elas vão acontecendo, o mundo externo não vai mudar. O que vai mudar é o nosso ponto de vista. Então, o espiral, ele dá essa informação para nossa mente que as coisas são cíclicas, elas acontecem, a gente aprende, mas a gente vai para outro plano, como se fosse, né, um espiral, ele vai acontecendo e ele fica em outra dimensão, ele é tridimensional, ele não é num plano né, estável, assim, linear, parado, né? E entender então que o mundo não vai mudar, as situações vão continuar acontecendo, o que te deixa ansioso vai continuar acontecendo, o que te tira do eixo vai continuar acontecendo, o que te deixa triste vai continuar acontecendo. O que vai mudar é como tu vai enfrentar isso, através, como eu falei, da caixinha de ferramenta. Eu trago essa imagem muito para minha mente. Tá acontecendo alguma coisa, peraí, o que eu vou fazer agora? Eu sou assim, né? Aí, horas eu me conecto com um cristal, a meditação me ajuda muito. Eu sei que eu tenho que parar, sentar, silenciar, respirar, que vai passar, né? Às vezes a gente quer resolver tudo naquela hora.
E a velocidade que o mundo está hoje, a velocidade que a gente recebe as informações, que tudo acontece, está nos trazendo mais ainda essa sensação de urgência, que não nos faz bem. A gente não precisa resolver. A maioria das coisas não são urgentes. E se são, de repente a gente precisa pedir ajuda para apagar esse incêndio ou deixar ele acontecer, porque não tem mais tempo, né? Então, se a gente parar para pensar, o Vedanta ensina muito isso, né? Que a maior parte do nosso sofrimento é a gente mesmo que causa, né? A gente tem que procurar esse fim desse sofrimento. E o yoga traz isso, né? Traz Lê, essa oportunidade. Opa, desculpa. finalizando aqui, porque a gente tem 5 minutos mais aqui no Insta, só para finalizar. Próxima semana a gente tem, então, no dia 18, essa conversa, o próximo Fluxo Yoga sobre pranayamas. Convidados o Carlo, a Ana, o Rafael. Estão todos lá no nosso perfil do Fluxo Yoga. Doação de R$11 para essa entidade lá da Amazônia, para ajudar os índios. A gente convida todos vocês a conhecer o projeto mais a fundo, a abrir esse espaço para conhecer. É um local de grande conhecimento, essas conversas. A gente vai responder algumas perguntas sobre yoga. A gente vai continuar no Zoom para responder elas. E esse vídeo aqui vai lá para o nosso canal no YouTube. Então, se você está aqui e ficou interessado nesse final, você pode ir lá a partir do minuto 60 e ver esse espaço final da conversa. Nesse espaço final, a gente vai falar um pouquinho sobre yoga, sobre isso que a Lê já trouxe aqui. Só lembrando que a tríade da conversa do fluxo yoga, da conversa não, mas da base do fluxo é tempo, yoga e espaço. Exatamente sobre isso que a Lê estava falando agora, dessa relação do espiral. Então, a gente precisa entender que o tempo nos traz a sabedoria, né? Isso não é a passividade, também tem muita ação envolvida, mas a valorização da relação com o tempo é muito importante. E essa relação do espaço, porque é muito maior, né? Muito mais amplo. E no meio disso, ancorando esses dois, está o yoga, então. E a gente agradece muito esse projeto, né, Lê? É um filhinho ainda está crescendo. A gente ainda está entendendo como ele coexiste, como ele existe. Então, hoje é dessa forma que nós explicamos. Isso não quer dizer que não pode mudar, mas a base que a gente está construindo de conversas e esse banco está sendo riquíssimo. Então, venham desfrutar isso conosco, porque às vezes a gente fica nesse limbo, né? Nós éramos praticantes, nos tornamos professores, daqui a pouco queremos estudar mais, mas aonde estudar além do que com o meu professor e com o meu mestre, com essas pessoas que me inspiram, mas também com essa diversidade. Então, é muito isso também que eu vejo que o fluxo está trazendo. E agradeço muito, agradeço você, Lê, agradeço a todos vocês, Fluxo Yoga, se quer dar mais um recado, porque daqui a pouco eu acho que vai finalizar aqui. Não, a gente vai continuar mais uns minutinhos também, também, a gente não vai se estender muito, mas só para responder uma perguntinha a mais aqui na gravação do Zoom. E o convite é vocês conhecerem o nosso canal do YouTube e esse nosso próximo encontro, conhecer o nosso projeto. Oi, Paty, oi, irmã, oi, Rê. Olá, olá. É isso, gente, já tá todas as informações aqui no nosso Instagram, é só acessar. Esperamos vocês, gratidão a todo mundo que estava aqui nessa tarde de sábado. Um beijo no coração. Obrigada, obrigada. Beijo, gente. Bom, vamos continuar. Mais 5 minutinhos? Vamos ler. Ler, nessa continuação, eu confesso que vai ter que salvar aí, né? Uhum. Quando a gente começou o projeto do fluxo, a gente salvou um pouquinho lá na nossa bio, mas eu queria que a gente falasse um pouquinho da gente aqui, né? Porque daí eu acho que linka um pouquinho aqui do nosso dia a dia hoje, como a gente está trabalhando além do fluxo para responder essas perguntas. Tem muita gente que não te conhece, não me conhece, né, Lê? Se der tempo da gente só falar, porque a Lê é professora de educação física, né? Eu tô com um tempo meio curtinho, mas se a gente se organizar, acho que a gente consegue. Tá. De casa ainda. Bem rápido, Lê. Tá.
Uhum. Só tô Hoje, salvando além aqui dos no IGTV. projetos do fluxo, tu quer falar um pouquinho do que tu tem feito? Vai falando tu enquanto eu salvo aqui o IGTV, pode ser? Daí Tá, depois eu falo. perfeito. Perfeito. Então, bom, eu sou a Renata, eu tô aqui com a Lê nesse projeto. Eu hoje tenho mais um projeto online com a Renata Dilma, outra professora. Esse projeto é a Imersão Ata, que é um projeto de estudos da filosofia do yoga. Então, a gente tenta mergulhar além da relação da prática de asanas. Eu moro aqui em Garopaba, dou aula lá na Praia do Rosa. Já tive um estúdio aqui em Garopaba também, que reunia outros professores de yoga, uma diversidade de professores e de aulas bem grandes e de métodos. A gente tinha Hatha, Yin, Ashtanga, restaurativa, Vinyasa, também tínhamos treinamento. E hoje, então, teve a pandemia, tudo mudou. Eu tinha grande dificuldade de falar aqui, né? Esse projeto com a Lê, esse projeto com a Rê me auxiliaram muito a me abrir um pouco mais. Confesso que ainda, sim, fico mais quieta um pouco no Instagram, que é a principal rede de fala, mas fico muito lisonjeada quando temos esse espaço mais íntimo aqui dentro dos projetos para falar e trocar, né? Realmente eu vejo o fluxo com esse grande potencial para que a gente possa estudar mais e aprender a partir dessas experiências desses professores que a gente tem convidado. Cada vez que assisto conversas que já foram realizadas, tenho páginas e páginas de anotações e ensinamentos e reassisto novamente porque me encanta muito o trabalho e a vivência desses profissionais. E é um pouquinho disso, assim. Acredito que tem muito para a gente explorar ainda. A gente colocou um quadro de perguntas, enquanto a Lê ainda está ali, eu já vou trazendo isso. A gente trouxe um quadro de perguntas sobre yoga ou sobre o projeto Fluxo Yoga para vocês, lá pelo Insta. E a gente recebeu aqui algumas perguntas. Teve uma delas, a gente vai falar de 3 delas. Teve uma delas que me chamou a atenção, que é como ter motivação. A pessoa não especificou que motivação que seria, né? Mas acredito que seja como ter motivação de praticar yoga. Acredito. Uhum. Essa relação, eu sinto que está muito conectada à ação. O ser humano, ele quer ir para uma zona de conforto, né? O ser humano tem esta tendência natural, desde que somos crianças, a ir para a zona de conforto. Então, todos os dias, como ter motivação para a prática de yoga, né? Eu acho que essa motivação parte muito da ação e da disciplina, né? Da relação de tapas e hábito, mas com respeito e autoestudo, né? Então, aqui a gente entra nessa balança de se perceber todos os dias, de sim reservar esse espaço para praticar. Então, tendo disciplina, criando esse hábito. Não tem outra forma, né? Acho que quando a gente percebe um profissional que a gente admira, percebe tudo que ele está realizando, o nosso olhar não deve ser para um caminho onde a gente inveja aquilo, né? A gente deve se inspirar naquilo e criar nossas próprias rotinas dentro da nossa própria realidade. Então, será que eu posso acordar todos os dias 10 minutos antes e realizar 10 minutos de prática? Será que isso conta? Digo para vocês, digamos aqui, conta e conta muito. Então, com 10 minutos diários, você já consegue criar um hábito. E esse hábito, quando você vê, você está 10 minutos lá, hoje eu acho que eu posso 15. Então, essa relação é muito importante, né? Esse tempo para você. Sim, esse tempo pode ser diferente cada dia, pode ser de manhã, pode ser de tarde, pode ser de noite, pode ser diferente tempo cada dia. Mas a minha indicação pessoal seria que você, no começo, para que construa esse hábito, sim, coloque em seu hábito, como você tem lá, escovar os dentes, coloque sim, 10 a 15 minutos para praticar. Não significa que vai ser todo dia igual, talvez você vai sentar só. Talvez um dia você vai querer se levantar e fazer um Surya Namaskara, uma saudação ao sol. Talvez um dia você vai querer ficar só na postura da criança.
que é a postura lá com os quadris encostando lá nos calcanhares e com a coluna abaixada em direção à terra e o terceiro olho no solo, descansando os braços. Isso também é prática de yoga, isso também é sadhana, isso também é a importância. É a relação com a respiração, com essa pausa. Então, acho que a motivação está muito ligada a isso, a ação, tapas. Porque quando a gente está desmotivado, se a gente vai para um caminho de mais, ai, agora eu tô culpado que eu não fiz, e eu tô mais culpado ainda. E daí a gente não faz hoje, daí a gente não faz amanhã, daí vai construindo essa distância, né? A Ayla tá me chamando. Segue, amiga, com a tua opinião e te apresenta um pouquinho, por favor. Sim. E só colaborando com com a motivação, eu acho que às vezes a gente precisa se movimentar, sem haver motivação, porque também há o movimento da mente, né? Que a mente, às vezes ela quer economizar energia, às vezes ela acha que é perigosa a situação, às vezes ela cria, né, situações pra gente procrastinar, pra gente não fazer. É natural do nosso corpo ter preguiça, né? Uma vez eu li um artigo do médico que dizia isso, que o nosso corpo ele quer economizar energia, né? Ele não quer ficar gastando, ele ainda tem as memórias de uma época que a gente não tinha alimento o tempo inteiro, que a gente, fisiologicamente, a gente precisa poupar essa energia. Então, muitas vezes a gente precisa se movimentar para mostrar para o nosso corpo que aquilo vai fazer bem para o nosso corpo, para nossa mente, porque não há separação. Então, o que tu faz de bem para o teu corpo, tu faz de bem para tua mente, o que tu faz de bem para tua mente, tu faz de bem para o teu corpo. Então, acho que às vezes é se movimentar mesmo. Não tá com motivação, tenta começar e acolhe o que vai sair no dia ali. Que sejam 5 minutos, 10, 15. Bom, então, eu comecei meu caminho no yoga e logo depois também eu comecei a estudar educação física, então eu sou formada em educação física também. Mas o yoga sempre foi a minha paixão, assim, nos entender através desse movimento, através dessa integração complexa de várias partes da gente mesmo, né? Não só do movimento. E venho há algum tempo já, anos ensinando, tô cada vez mais me redescobrindo, tô agora numa fase bem diferente, de novas experiências, de novas paixões dentro do mesmo yoga. Então, quem está mudando sou eu, não é o yoga. Com várias parcerias novas, esse projeto com a Rê, que é uma parte que eu gosto muito, que me satisfaz mesmo. Tenho outros projetos com outras amigas também de coração. Tenho os meus projetos pessoais. Agora, nesse momento, né, até o fim do ano, eu tô em stand-by um pouquinho com os meus projetos. Ainda estou com as classes online. Eu tenho turmas e tenho os alunos privados online. Tem esse projeto do fluxo que está acontecendo, mas para o ano que vem a gente volta com tudo, né? Já tenho workshop programado, ainda experienciando um pouco mais desse universo online, mas em breve, né? Estou fora do Brasil, então aqui é outro, né? Quero muito essa liberdade também de poder ir e vir, então formar esse movimento, aproveitar que com a internet a gente consegue chegar em todos esses lugares, mas sempre que a gente pudermos estarmos juntos compartilhando, vai ser um prazer. Acho que é isso, amiga. 8:08 Ai, aqui, olha muito só. feliz, amiga, Que de estar número aqui mágico. contigo, de te ouvir. Eu acho importante esse final aqui e que fique registrado um pouquinho dos momentos que a gente viveu e ainda vai viver daqui a pouco mais, quem sabe, né? Desfrutando cada momento. Fica o convite para a nossa 9ª edição, Exato. Pranayamas, com profissionais incríveis e não dá para perder. R$ 11 para ajudar a entidade carente. Fica gravado, você não precisa estar online quando nós estamos online. É uma honra, Lê, ancorar esse projeto com você. Obrigada. Seguimos. Gratidão, amiga. Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu e a Lê estamos aqui, estamos trabalhando com yoga, estamos online. Indicamos todos esses professores que conversam conosco também, conheçam o trabalho deles. Né? Esse fluxo de yoga de hoje só está existindo
pela aceitação deles, pela participação, presença, colaboração. Somos muito gratas a todos vocês, queridos. Sim. Nos encantam muito. E é isso. Gratidão, amiga do fundo do coração. Lindo estar Meu coração. conectada. Nos vemos quarta-feira. Nos vemos. Um beijo. Beijo. Obrigada, gente, por estarem aqui conosco. Assinem o canal, vejam o canal, façam tudo, porque na verdade a gente não é youtuber, mas, né? Façam sabe, tudo né? que tem para fazer, para ajudar o nosso projeto. É importante, né? Bem lembrado, bem lembrado. Bem lembrado, muito bem. Um Aprendendo. beijo. Beijo, amor.